E aí, como é que vocês estão? Mais uma quinta-feira? Uma quinta-feira aqui no lago, com a palavra a qual o Senhor confiou ao meu coração para compartilhar com você. Pega comigo a sua Bíblia. Abre no livro de Salmo, no seu capítulo 21. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O rei se alegra na tua força, Senhor. Como é grande a sua exaltação pelas vitórias que lhes dá. Tu, Senhor, lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Eu estou aqui, para dizer para você, logo de cara, o Senhor veio hoje para falar para mim e para você que Ele está trazendo resposta. E a resposta de Deus é: eu concedo o desejo do teu coração e não rejeito o pedido dos teus lábios. Uau! Vamos lá comigo no Salmo 20, que antecede o Salmo 21. Vamos dizer assim, que o Salmo 20 e o Salmo 21 é como se eles estivessem assim coladinhos, sabe? E aí o Salmo 20 começa com uma situação de dificuldade, com uma situação de angústia, com uma situação de aflição, talvez com uma situação de desespero. E aí, essa situação de angústia, de dor, desespero, de medo, de desesperança, te leva num caminho de busca ao Senhor, de oração, de propósito, de clamor ao Senhor. E o Senhor age, desce com resposta. E vem o Salmo 21, em que dessa petição, desse choro, dessa oração, desse lamento, depois de uma resposta de Deus, um salmo 21, um salmo de gratidão e um salmo dizendo que o Senhor é grande e que o Senhor fez e atendeu o desejo do coração. Salmo 20, daí talvez você se reconheça, daí talvez você encontre aí no seu coração, talvez na sua mente e nas suas lembranças, não sei se de muito tempo passado ou de um tempo recente, quase presente, mas o salmista, lá no Salmo 20, salmo de autoria de Davi, ele inicia dizendo assim para o Senhor, num tempo de angústia, que o Senhor te responda no tempo da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja e que do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. E aí Davi está dizendo assim, lembra-se, Senhor, de todas as minhas ofertas, dos meus holocaustos, dos sacrifícios. E aí o Salmo 20 vai descorrer uma oração pranteosa, uma oração dolorosa de Davi, em que Davi precisava da ajuda de Deus, somente uma intervenção do alto, somente uma força do céu para vir para trazer uma resposta, uma providência e uma força que só poderia vir do alto. Porque se fosse para olhar pelos olhos humanos e pela situação como ela estava e como ela se encontrava, muito provavelmente Davi sucumbiria. Mas Davi no Salmo 20 vem orar, vem clamar, vem pedir socorro, vem pedir intervenção do Deus Todo-Poderoso. E aqui ele faz referência ao Deus de Jacó. Vamos contextualizar Jacó? Se Davi aqui, ele traz como referência, Deus de Jacó, é porque muito provavelmente Davi estava numa situação e numa emboscada, num medo, numa aflição, numa situação muito semelhante com a de Jacó. Por isso ele referenciou Deus de Jacó. Ele poderia ter referenciado Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ele referenciou Deus de Jacó. E Jacó, qual foi a situação de Jacó? Jacó, por uma situação que não pelos meios corretos, mas Jacó herdou a primogenitura que não lhe era devida por nascimento, mas ele recebeu do pai essa primogenitura e ele recebeu na frente do seu irmão que teria direito. E por isso Jacó despertou uma ira profunda no seu irmão. Profunda, a ponto do seu irmão dizer que o perseguiria até matá-lo. Então Jacó, ele foge, ele vai fugir para a terra de um tio, da terra de Labão. E nesse caminho, Jacó tem um encontro com Deus. E além de ter um encontro com Deus, Jacó, ele trabalha para receber tudo aquilo que lhe era devido do seu tio Labão. Mas Jacó recebe muito mais do que lhe era devido.
Jacó tinha sobre ele uma graça e uma promessa do Senhor, de que para onde ele fosse, ele seria abençoado. E o que Jacó fizesse, cresceria e prosperaria. E assim foi com Jacó. Só que Jacó vivia debaixo de uma grande intimidação. Por que Jacó vivia debaixo de uma grande intimidação? Porque Jacó, a qualquer instante, mesmo depois dele já ter prosperado, dele já ter tido as conquistas dele já ter casado, dele já estar ali diante da esposa que ele queria, mesmo assim, Jacó vai se encontrar com o seu irmão. E ainda assim havia um grande medo e uma grande angústia de que ali Jacó fosse exterminado. Então Jacó, para chegar diante de você a seu encontro, para te destruir, para te desolar, para acabar com você, o Deus de Jacó é o Deus que tem um encontro, e é um Deus que dá livramento, e é um Deus que não permite que nada venha acontecer com Jacó. E aí então Davi, numa petição, numa angústia, num momento de desespero, de desolação, talvez você tenha passado por isso por esses dias, talvez você esteja passando por isso neste instante. Aquela pressão no peito, aquele medo de algo tocar, de chegar na sua casa e ser uma má notícia, aquele receio de não dar certo, aquele medo de não conseguir, o receio de não conseguir avançar. Mas o Senhor, que age com supremacia, com poder, com bondade, com graça e com misericórdia, interviu. Então no Salmo 20, Davi está peticionando. No Salmo 20, Davi está suplicando e pedindo ao Senhor que o livre daquela angústia. O Senhor desce com resposta. E logo na sequência, Davi, num salmo de gratidão, vai referenciar não só o poder de Deus e a soberania do Senhor, mas vai trazer ali as tuas palavras dizendo: Deus, como é grande a tua força, porque tem situações que para você passar por elas, para você sobreviver a elas, é só mesmo se for a força do Senhor sobre a sua vida. Talvez forças humanas não lhe permitiriam sobreviver, forças humanas não lhe permitiriam passar, mas na força do Senhor, Davi não só passou, como Davi teve o seu desejo atendido pelo Senhor. E é aqui que ele diz. E aí os versos vão continuar, claro, referenciando ao próprio Jesus numa coroa de ouro. Mas aqui ele continua referenciando Davi dizendo assim, ó, pelas vitórias que deste ao rei. Ou seja, pelas vitórias que Deus concedeu a quem? Aquele que estava logo antes pedindo, suplicando, implorando, em angústia, em desespero. E o Senhor desce para dizer: conceda o desejo do teu coração, você confiou na fidelidade do Altíssimo e por isso você não será abalado. E aqui, na sequência, no verso 8, o que Davi vem dizer aqui, ó, ele diz sobre a mão do Senhor: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. E no dia em que te manifestares, fará uma fornalha ardente, e na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabará com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. E Davi aqui diz assim, ó, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu, o Senhor, os porá em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Então aqui, Davi está rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor desceu com resposta, concedeu os desejos do coração de Davi, respondeu às petições de Davi, às súplicas, o medo, a dor, o desespero, atendeu os pedidos do lábio, ou seja, aquilo que Davi pediu ao Senhor, o Senhor respondeu, o Senhor concedeu, o Senhor aprovou, o Senhor assim fez valer. E aqui, o rei Davi ainda vem dizer assim, olha, e Deus, sabe o que Deus fez com tudo que vinha contra nós? Fez retroceder. Sabe todo o plano que era para destruição? Foi desfeito. Deus entrou nessa situação. Deus entrou nessa situação. E eu não sei se isso traz para você uma paz no coração e um cântico de júbilo, mas traz ao meu. Uma paz e uma certeza que mesmo que, se eu for parar para analisar aos meus olhos físicos, se eu for parar para dar ouvidos o que uma multidão pode estar falando, talvez
fosse para falar, é para destruição, é para vergonha, entrou um mosquito no meu óculos, é para desonra, é para ruína. Mas não. Depois de uma oração, depois de despejar isso diante do Senhor, depois do Espírito Santo de Deus ter colhido tudo isso nos odres e ter levado para o Pai, o Senhor desce com resposta hoje para mim e para você, dizendo: o Senhor atenderá o desejo do teu coração. O Senhor concederá o que você pediu. E o Senhor fará retroceder todo o mal que estava para vir contra você. E aí tem um louvor que ficou no meu coração. A hora que eu abri a Bíblia aqui, sentada no lago, foi esse o louvor que veio ao meu coração. Esse louvor se chama Boa Obra. Quem canta é a Valesca Maísa. Eu não sou cantora, né? Já contei isso para vocês? Mas eu não precisava nem contar, porque quando eu cantar, vocês logo descobrem. Mas mesmo assim, eu deixei a letra aqui. E eu vou fazer o melhor que eu posso. Esse louvor, ele é uma conversa entre alguém triste falando com o Senhor e o Senhor respondendo assim, olha. E o Senhor respondendo. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. É o Senhor falando. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. E aí o Senhor diz assim: e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. É isso. Não risque nada do papel. Foi isso que Deus colocava muito ao meu coração. Não risque nada do papel. Levanta a cabeça e volta a projetar. Porque mais fiel do que Ele nunca houve e não haverá. Que o Senhor te abençoe, não só hoje, mas em todo o tempo. Que a palavra do Senhor possa percorrer por muitos lugares e muitos ouvidos e seja a resposta para aquele que precisa. Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir.